Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu queria trazer para vocês uma análise do estudo do Gartner dos produtos de SD-WAN. Eu não vou me alongar aqui, até porque a gente tem bastante coisa para analisar, mas eu não posso deixar de pedir aquela moralzinha sua do like, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações, porque vocês já estão enjoados de eu estar falando disso aqui, mas a gente está chegando a 10 mil inscritos e eu estou contando contigo para a gente chegar lá. No mais, bora pro vídeo. Bom, estou aqui com o relatório do quadrante mágico do SD-WAN do Gartner de 2024. A primeira ressalva que eu queria fazer é que normalmente esses estudos eles são estudos pagos para que você tenha acesso a ele. Entretanto, as empresas que geralmente foram bem nesses relatórios, elas publicam de graça esses estudos dentro do site deles, que no caso aqui foi a Fortinet, né? A Fortinet, ela publicou no blog dela, que eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição, para que você apenas coloque o e-mail e ao invés de você pagar para acessar esse relatório, a Fortinet disponibilizou de graça ele aqui para gente. Então, caso você queira ter esse acesso, basta dar uma analisada aqui no link da descrição que você vai ter todo o conteúdo do Gartner de 2024 para o SD-WAN. Ao longo dessa análise que a gente vai fazer aqui, eu queria comentar aqui algumas partes, eu vou dar a minha opinião em cima disso, então eu vou deixar bem claro onde é minha opinião e onde faz parte do estudo, e caso você discorde da minha opinião, não tem problema nenhum, comenta aqui embaixo e vamos ter uma discussão bastante saudável em relação ao SD-WAN, e que é um assunto que eu particularmente gosto bastante de comentar. No início do estudo, ele fala aqui de algumas suposições de planejamento estratégico. A primeira suposição que ele comenta é sobre 2027, que vai ter um acréscimo aqui de que 65% das compras de SD-WAN vão ser parte de ofertas de Single Vendor SaaS, que são soluções de segurança mais voltadas para cloud, ambientes cloud, onde toda a parte de segurança da empresa ela é associada com apenas um vendor ou apenas um fabricante. Por isso o conceito de Single Vendor SaaS. E aqui já começa uma opinião minha em relação a isso. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas estão querendo forçar no mercado. Entretanto, eu não vejo isso acontecer no longo prazo. A gente percebe que normalmente as empresas evitam trabalhar apenas com um fabricante, até por questões de análise de risco, né? Você colocar toda a sua bagagem de empresa, seu negócio na segurança em cima de apenas um vendor, eu não vejo isso com muitos bons olhos, vamos falar assim. Entretanto, as empresas estão fazendo esse tipo de oferta, né? Elas meio que ditam o mercado para isso, mas eu também vejo que no longo prazo a gente vai começar a convergir para coisas mais híbridas, onde diversas soluções vão poder conversar entre si, que eu acho que é o conceito da própria internet, né? Eu acho muito difícil algo mais restrito escalar, então por esse motivo eu não vejo que o Single SaaS no longo prazo vai tender a ser apenas relacionado a apenas um vendor. Mas essa é uma opinião minha, se você discorda, já comenta aqui embaixo em relação a isso. Em seguida, a gente tem um pouquinho aqui que em 2027 também 70% do pessoal de operação de rede vai depender de IA generativa. Isso daqui eu vejo com bons olhos, até o pessoal comenta bastante que o SD-WAN vai acabar com os empregos de rede, etc. Isso, cara, isso não existe. Eu acho que o uso da IA dentro da rede, eu vejo isso com bons olhos, até porque a ideia do SD-WAN é que o software faça o trabalho duro para a gente. O software faça a parte manual, a parte de configuração, e a gente, como seres humanos, podemos fazer o que fazemos de melhor, que é criar. A gente consegue ter ali, com base no apoio da IA, com a base no apoio do software, configurar redes muito maiores com, vamos dizer assim, com menor equipe, com uma equipe mais enxuta, com menos trabalho, menos tempo. E isso lá na frente resulta, obviamente, em questões de negócio, onde você consegue entregar um projeto
com muito menos tempo, muito mais barato, mais enxuto e vender isso para o seu cliente. Então, se você pensar não apenas nas questões técnicas, e sim nas questões de business, a IA ela vem para agregar ali nesse trabalho do SD-WAN e facilitar o nosso dia a dia. Bom, seguindo aqui a nossa análise, ele fala um pouquinho da descrição do mercado. Ele comenta que esse estudo foi feito saiu em 3 de outubro de 2024, então tem apenas alguns dias que eles publicaram esse relatório, e ele comenta aqui sobre as definições do SD-WAN. Isso é bem legal porque quando a gente fala de definição, o SD-WAN ele pode ser tudo, né? Então o Gartner ele faz essa restrição do que ele considera SD-WAN e o que as empresas têm que implementar no produto delas para ser considerado um produto de SD-WAN. Perfeito? Então ele faz essa definição do seguinte, que o SD-WAN é uma funcionalidade primeiramente utilizada para conectar branch locations, ou escritórios ou filiais, a outros enterprises, seja uma matriz, um data center, ou mesmo clouds privadas ou clouds públicas. E os produtos de SD-WAN, eles têm que fornecer seleção de path dinâmico, seleção de caminho dinâmico, baseado em aplicações, políticas, roteamento, orquestração centralizada, VPN, Zero Touch e etc. Então, esses são alguns dos parâmetros que produtos de SD-WAN têm que entregar para ser considerados efetivamente o SD-WAN, né? E aqui embaixo ele já traz esses recursos que são mandatórios, como, por exemplo, a habilidade do uso de BGP. Então, se você tem um produto que é SD-WAN e ele não roda em cima de BGP, de acordo com Gartner, você não tem um produto de SD-WAN. Além disso, a sua caixa ela tem que fazer inspeção dinâmica ali, com base em aplicação. Você pode definir, então, o encaminhamento dos pacotes, não mais apenas em endereçamento IP destino, mas sim com base nas aplicações que estão passando na sua caixa. Por exemplo, você quer que os recursos que são utilizados da Microsoft, como um Outlook ou um Teams, eles sejam encaminhados por um circuito de internet de mais qualidade do que, por exemplo, por um circuito de DSL. Você consegue restringir esse nível de acesso e de direcionamento do tráfego com base na aplicação e não mais como base no roteamento tradicional de endereçamentos IPs. Além disso, a gente tem a questão da VPN, que é obrigatório, já que o SD-WAN a gente fala mais sobre redes underlay e overlay. E por fim, eu acho que esse é o grande divisor de águas do que o povo acredita ser ou não ser o SD-WAN, que é a orquestração, que é com base num gerenciamento centralizado que permite Zero Trust, gerência, visibilidade, troubleshoot, reporting e etc. Esse daqui, no meu ponto de vista, é o principal fator que vai definir se a tecnologia é um SD ou não. Por exemplo, se você tem apenas aqueles recursos de um FortiGate, onde você vai lá, configura um SD-WAN Zone, coloca umas roles, etc., eu vejo que aquilo é apenas um componente do SD-WAN. Para você ter uma solução de SD-WAN completa, no meu ponto de vista, a gente tem que ter orquestração, principalmente gerência centralizada. Então, até uma piadinha, eu gosto bastante dessa piada, que se você fazer meia dúzia de probe, ping para lá e ping para cá, isso já é SD-WAN. Isso não está errado, mas brincadeiras à parte, o pessoal fica meio bravo quando o pessoal fala isso, mas se não tiver gerência centralizada, não é SD, pelo menos no meu ponto de vista, e o Gartner aqui também deixa bem claro isso. Outros pontos que ele traz aqui que são recursos mandatórios é que o produto em si ele pode ser implementado tanto em hardware, que são hardwares específicos daquele fabricante, como em appliances terceiros, seja, por exemplo, numa VM ou numa cloud, esse tipo de coisa. Então, esses daqui são os recursos mandatórios para ter o SD-WAN,
Nesse ponto de vista, eu concordo com todos, principalmente na questão da orquestração. E em seguida, ele traz aqui alguns recursos comuns que a gente vê dentro de produtos de SD-WAN, como Firewall Layer 4, recursos de IPS, IDS, Content Filter. A gente tem também suporte à API. Eu acho que isso também deveria ser mandatório, para ser bem sincero para você. Você também tem a parte de integração com outros vendors de SSE, né, que são traz já mais um pouquinho para a questão do SACE. A gente tem também otimização de WAN, obviamente, para ser um SD-WAN tem que ter otimização de WAN. E no mais é que eu acho que não tem tanta coisa nova, né? Eu acho que os mandatórios são mais importantes da gente analisar do que recursos comuns. Mas eu queria trazer atenção para você que já nesse estudo de 2024, o Gartner fala sobre a questão da IA em relação do produto de SD-WAN. Isso aqui já é o meu ponto de vista nesse quesito aqui. Eu acredito que em 2025, 2026 aqui, o Gartner já comece a trazer IA para o SD-WAN como um recurso mandatório e não mais como um recurso comum que pode ser encontrado. Até aqui é um recurso opcional, mas pelo que eu vejo de tendência, a IA vai ser algo obrigatório. E agora, finalmente, a gente já traz o quadrante mágico. Esse quadrante mágico aqui do Gartner, ele é bastante legal, porque ele traz um panorama geral de vários vendors aqui em relação a 4 tópicos bem distintos. E você pode encontrar o que é esses 4 tópicos no próprio relatório, que é a questão da liderança, que são produtos que lideram o mercado. Normalmente, quando eles colocam o produto em líder, quer dizer que são produtos que geralmente ditam como que vai funcionar o mercado de SD-WAN. Então, mudanças políticas, como as coisas devem ser feitas, normalmente os produtos que estão nesse quadrante é que ditam essa forma de operar dentro do quesito de SD-WAN. Se a gente dá uma pesquisada aqui lá no final do relatório, e você quiser confirmar isso, aí aqui embaixo a gente viu a descrição dos quadrantes. Por exemplo, um líder. O líder, ele pode drivar, moldar, né, que é o shape, transformar o mercado e assim como manter fortes relacionamentos de canais e clientes, né? Então, o líder é o cara que dita como que funciona o mercado. Já quando falamos do challengers aqui, que são os desafios, a gente está falando de empresas que têm uma certa capilaridade maior no mercado a nível geográfico mesmo, então tem áreas de atuação que aquela empresa ela é bastante forte, como por exemplo o mercado asiático, tem empresas que são mais fortes naquele mercado, tem empresas que são mais fortes no mercado europeu e norte-americano, e assim por diante, mas são empresas que normalmente não vão ditar como que o mercado funciona. Por isso a questão do desafio. Embora ela tenha uma capilaridade bem legal, ela não dita como que funciona o mercado. Então, normalmente, ela vai pegar o que as outras empresas líderes estão fazendo e implementar dentro dos seus produtos, visando ganhar mais espaço dentro desse ramo. Já quando falamos de visionários, a gente está falando de empresas que elas podem e têm potencial de drivar como é o mercado. Então, ela meio que pode sair de visionário e se tornar um líder. Então, é meio que uma empresa que tem potencial dentro do SD-WAN para se tornar um líder no futuro, graças às inovações que aquela empresa tem condições de fazer. E, por fim, a gente tem os players mais nichados, que geralmente fazem essa oferta de produtos de SD-WAN, mas normalmente eles nicham mais em mercados específicos, como, por exemplo, apenas um setor ou apenas uma área geográfica mais que aquela empresa atua mais fortemente. E se a gente voltar, então, no quadrante mágico e analisar o resultado dele, a gente vê aqui que, disparado dentro do SD-WAN, a Fortinet meio que está liderando e está drivando como que funciona esse mercado, pelo menos nesse conceito de SD-WAN.
A gente vê também a Cisco. A Cisco aqui, para ser bem sincero, eu não, fazendo aqui uma opinião minha, eu não acho que ela conseguiria entrar com um SD-WAN da Firepower ou mesmo um SD-WAN da Viptela. Eu acho que a Cisco entrou aqui provavelmente com o Meraki, né, que foi uma aquisição assertiva da Cisco, porque pelo que eu escuto bastante, o Meraki tem uma solução de SD-WAN muito boa, falando em questão de funcionar Meraki com Meraki. A gente tem aqui a Broadcom, que na verdade é a VM, porque a VM foi comprada pela Broadcom, mais uma aquisição de peso da Broadcom aqui. A gente tem a Palo Alto ela também está dentro do líder e mais voltada aqui, ó, na questão da visão, porque a Palo Alto, eu acho que, aí é minha opinião, tá? Minha opinião diz que a Palo Alto ela está focada muito no single vendor SaaS. As soluções de SaaS da Palo Alto aí geralmente têm ganhado bastante destaque nos últimos anos nesse conceito de SaaS, e talvez ela tenha deixado o SD-WAN nesse ponto de vista um pouquinho de lado, mas nada contra, saiu muito bem o resultado dela, embora ter saído um pouquinho atrás aqui da Cisco e da Broadcom, que são realmente caras de peso. Se eu não estou falando besteira, por exemplo, a VM foi um dos pioneiros nesse conceito de SD-WAN, então é de se esperar também que ela esteja no quadrante aqui de liderança. Agora, para desafios, a gente tem a Huawei, vale esse destaque aqui, que saiu como o único desafio aqui, o único vendor que entrou no estudo como Challenger. Isso é bom para a Huawei, até porque a Huawei é uma empresa que tem bastante capilaridade no mercado mundial como um todo, principalmente aqui na América Latina, o produto dos caras tem vendido muito aqui dentro. A gente tem a parte dos visionários, que entra a Juniper. A Juniper ela tem um potencial muito grande ali de liderar esse mercado com as inovações que ela podem ser feitas. E os players mais nichados, a gente tem a Ericsson. Eu, particularmente, nunca ouvi falar dos produtos da Ericsson voltados para SD-WAN. A gente tem a Piplink aqui, também eu não conheço, e a Barracuda. Bom, esse é o resultado do quadrante. E aqui embaixo, o Gartner ele traz algumas considerações que eles trazem para cada um dos vendors. A gente não vai analisar todos os vendors, mas vale a gente ver que os principais players, como por exemplo a própria Broadcom. Aqui embaixo ele traz a Broadcom, vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa interessante para a gente passar para vocês. Bom, a Broadcom entrou como líder dentro do quadrante mágico e ela é um novo entrante porque ela aqui adquiriu a VMware, né? Então, na verdade, a VM que entrou no quadrante mágico e a Broadcom entrou de supetão ali por causa dessa aquisição. Ela traz aqui em relação ao VeloCloud, é de se esperar que o produto que fosse apresentado aqui para a VM era o VeloCloud, que é um produto bastante maduro no mercado e tem uma capilaridade também relativamente alta. Eu conheço bastante empresas aí que eu já ouvi falar que utilizam ou utilizaram o VeloCloud em suas implementações de SD-WAN. Bom, mas fora isso não tem tantos detalhes, a gente vai trazer agora a Cisco. Vamos ver o que a Cisco trouxe aqui para a gente. Ó, eu acertei, eu imaginei que a Cisco não ia trazer o Viptela e nem o Firepower. Ele fala aqui que as ofertas estão inclusas a Catalyst, aí eu particularmente não conheço essa solução da Cisco da Catalyst, mas ó, ela trouxe sim o Meraki, que era de se esperar, porque o Meraki ele tem ganhado bastante fama aí de ser um produto bom em relação aos quesitos de SD-WAN, apesar de eu ter as minhas ressalvas em relação ao Meraki. Eu acredito que o Meraki ele é muito bom para soluções de offices menores, soluções para empresas mais corporativas. Eu acho que o Meraki não é tão bom, e principalmente soluções que não são soluções Cisco. Se você precisar, por exemplo, fazer configurações de VPN, configurações mais granulares que não seja entre Meraki e Meraki, eu acho que você já vai passar um pouquinho de aperto em cima disso. Mas é o conceito do fabricante. Isso talvez não seja nem bom e nem ruim, é a filosofia que o fabricante trabalha, né? Mas vale essa ressalva aqui, que é a minha humilde opinião.
Vamos ver os pontos fortes da Cisco. Em questão de execução de vendas, realmente, isso é indiscutível. A Cisco ela possui canais globais de venda. Ela é conhecida basicamente no mundo todo. Acho difícil aí alguém que trabalha com rede ou trabalha com segurança não conhecer os produtos da Cisco, principalmente as suas certificações. Então, realmente, ela utiliza do seu nome e o Gartner traz isso como um ponto forte da própria empresa. Deixa eu ver aqui estratégia de produto, ele fala que o Cisco Product Roadmap está alinhado com as necessidades das organizações de end-user, focando nas assistências de inteligência artificial. Isso aqui eu vejo que não é só a Cisco, tá? Isso aqui de utilizar IA para fazer assistência ali em troubleshoots e etc. Isso aqui não é uma novidade da Cisco. Outros produtos já fazem isso até relativamente há muito tempo. O próprio Mist da Juniper já faz isso. Eu não vejo particularmente isso como algo tão forte assim para a Cisco. E em relação às precauções da Cisco, vamos ver, experiência do cliente. A Cisco tem uma experiência do cliente abaixo da média. Isso realmente eu percebi nos últimos tempos. As experiências do cliente com produtos Cisco, tirando aqueles produtos tradicionais como roteamento, switch e access point, tem deixado um pouquinho a desejar. Então, um puxão de orelha em relação a Cisco. Vamos ver aqui outro ponto, estratégia de marketing. A estratégia de marketing, a Cisco ela não é tão específica no produto SD-WAN deles. Eu acho que realmente eles não fazem um marketing muito bom em cima do produto de SD-WAN, talvez porque a Cisco mesmo não tenha desenvolvido e ele trabalha com vendedores terceiros como o Meraki, o Viptela, enfim, talvez o foco deles não seja tão forte sim operar em marketing dentro da área de SD. Bom, seguindo aqui a Ericsson a gente não vai comentar. E, é claro, vamos falar, obviamente, da nossa queridinha Fortinet. Brincadeiras à parte, queridinha nada, a gente está fazendo uma análise aqui. Então, vamos lá, que a Fortinet é líder, a gente viu agora há pouco, e oferece produtos virtuais e físicos, tal. Vamos ver os pontos fortes aqui, né? Os pontos fortes, a capacidade de execução de vendas e preço. Obviamente, realmente a solução da Fortinet, no meu ponto de vista, ela pode se tornar uma das mais baratas para você começar a usar o SD-WAN. Até porque a Fortinet é uma das poucas soluções de SD-WAN que eu conheço que você consegue utilizar o SD-WAN standalone, que é você compra um firewall e em cima desse firewall você geralmente já tem ali os recursos para você configurar manualmente o seu SD-WAN. Coisas que muitos vendors não podem ser feitos, como, por exemplo, a própria Meraki. Você precisa de ter uma gerência centralizada, lembra das funcionalidades fundamentais? Você precisa ter essa gerência centralizada para configurar o seu firewall. E isso inclui a aquisição de licença, muitas vezes aquisição de um servidor para você fazer essa orquestração, e isso impede muitos clientes de entrar com soluções de SD-WAN dentro das suas empresas, porque você vai precisar de adquirir componentes a mais que acabam tornando aquela solução um pouquinho mais cara, que muitas vezes não são justificáveis do ponto de vista de negócio para a aquisição daquela empresa. E eu acho que a Fortinet entende muito bem isso. Você consegue emplacar ali um produto que você consegue ter as funcionalidades do SD-WAN, colher esses benefícios sem que você precise de implementar ali uma orquestração, um servidor centralizado. Obviamente, isso é a filosofia do fabricante, entretanto, ele traz isso como um ponto forte que eu também concordo em cima dos produtos da Fortinet. A Fortinet também ela já está alinhada aqui com a questão da AI, onde ele vai trazer inteligência artificial em conjunto ali das suas soluções de SD e, obviamente, a experiência do cliente. Realmente, as experiências ali, as pesquisas mostram que o SD-WAN da Fortinet tem sido muito bem avaliado pelas empresas que utilizam ele.
Isso não é segredo para ninguém, tá, gente? E sem puxar sardinha para os caras também, o próprio Gartner está fazendo isso aqui para eles. Eu não preciso de dar a minha opinião, o Gartner está fazendo isso. Algumas precauções, e isso aqui eu já concordo de cara, que são as questões das capacidades de rede. Se você tem ali clientes a níveis globais, onde a gente tem ali enterprise, redes corporativas muito mais complexas, você tem um certo desafio de operar com as soluções da Fortinet de AD-VPN. Então eu faço essa ressalva aqui, que realmente quando a gente fala de redes muito grandes, muito complexas, você tem que ter um design muito mais adequado, uma segmentação hierárquica de rede muito bem desenhada para trabalhar com os produtos da Fortinet, até para você evitar ali de estouros de tabela de roteamento, etc e tal. Mas isso é um cuidado que você tem que ter. Não quer dizer que não é possível de você fazer, mas exige ali um planejamento de engenharia muito mais detalhado. A gente tem aqui, ó, até eu falei agora há pouco da questão da integração. Realmente a Fortinet ela é limitada nas questões de vendas terceiros de SSE, né, que é Security Service Edge, que deixa apenas para um comentário aqui, ó, a gente tem soluções de SD-WAN, que faz a conectividade ali com nossas filiais, com nossas empresas e etc. E a gente tem também soluções de SSE, como, por exemplo, Remote Users, etc e tal. A Fortinet que fala que, o Gartner que fala que essa integração com vendors terceiros, ela é um pouco limitada, e isso eu também tenho que concordar que isso é um ponto de falha da Fortinet. Mas também, novamente, a gente entra numa filosofia de fabricante. Eu não concordo muito com isso, mas eu entendo que as empresas forçam isso nesses primeiros momentos das tecnologias, até para a questão de aderência, né, do produto. Entretanto, eu vejo isso que no longo prazo a gente vai ter essas integrações, querendo ou não, até porque o mercado geralmente pede isso. A gente vê que o mercado ele sempre procura estratégias de não ter apenas um vendor, e sim vários vendors que tornam a solução dele mais robusta, e ele seleciona aquela solução que melhor atende às necessidades da empresa naquele momento. E tem a questão aqui, ó, da estratégia de venda. Vamos ver o que ele está falando aqui, ó. A Fortinet, a estratégia de venda da Fortinet, ela é limitada e mais tática, focando mais em eficiências internas, em vez de melhorar a forma como alcança clientes. Realmente não sei opinar em cima disso, deixa para lá. Vamos seguir aqui. Tem a questão do HPE, tem a questão da Huawei. Vamos ver a Juniper. A Juniper aqui entrou também como visionário. Vamos ver por que eles entrou como visionário. Ele traz como ponto forte a questão da inovação. Foi o que eu falei, a Juniper ela está inovando bastante na questão da IA, até com aquela solução de NIST que eu comentei agora há pouco. E é de se esperar que ela tem potencial para evoluir nesse conceito de SD-WAN, já que está na raiz dela já ser uma pioneira nesse uso de IA em seus produtos. Bom, eu não sei agora com a aquisição da Aruba, não sei como que ficaria essa funcionalidade, mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para entender melhor aí. Ele traz outro ponto aqui também, que é a experiência do cliente, bem legal também, que realmente a Juniper ela tem uma experiência de cliente acima da média. Eu vejo que os produtos Juniper são bastante elogiados também no mercado afora, e isso realmente não é uma mentira, e eu tenho essa percepção do mercado. Bora ver aqui o Palo Alto. Palo Alto também foi líder, falando que também realmente as estratégias de vendas da Palo Alto, elas estão acima da média ali, tem uma capilaridade bem legal, realmente a Palo Alto é uma boa vendedora nesses produtos. A gente tem aqui o entendimento do mercado, ó, como eu falei, ó, a Palo Alto ela está entendendo ali como que tá as demandas de mercado, até porque essas empresas meio que criam essas demandas, né? Da questão do Single Vendor 6. Realmente a Palo Alto ela é líder no Single Vendor 6, então ela já mostra que essa integração do SD-WAN
com o SSE, trazendo aquela parada toda do single vendor sales, papapá, é algo que tá bem alta hoje em dia, tá no hype das empresas, e isso mostra que ela está alinhada aí com as expectativas do mercado. Alguns pontos de atenção. Obviamente, os preços, cara, realmente os produtos da Palo Alto são produtos mais caros, são produtos ali, vamos falar assim, produtos de grife, né? Então você tem que ter negócios mais estruturados e negócios maiores, que geralmente são essas empresas que são o foco da Palo Alto. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada, Versa, vamos ver se tem alguma coisa a mais. Bom, acho que era apenas isso que eu queria comentar ali dos vendors. A gente tem aqui alguns vendors adicionados e alguns vendors que foram dropados. Os vendors adicionados foi a própria Broadcom, por causa da aquisição da VM, e aqui a gente tem alguns vendors que não entraram nesses relatórios. O primeiro vendor aqui é a ForcePoint. Infelizmente, a ForcePoint não entrou como um quadrante mágico aqui do SD-WAN, até porque ele fala aqui que a ForcePoint está focando no Single Vendor 6, no mercado de Single Vendor 6. Infelizmente, a Sophos não entrou aqui porque eles estão focando ainda no produto de firewall dele, de NGFW. Beleza? E a VM foi dropada porque ela foi adquirida pela Broadcom. Aqui ele traz aqui alguns critérios que são critérios de inclusão dentro do quadrante mágico ou dentro do estudo do Gartner e alguns critérios de exclusão. Por exemplo, para qualificar a inclusão, os providers, né, os servidores, os provedores aqui de hardware, de produtos de SD-WAN, eles têm que fornecer aqui, fornecer produtos ou serviços que endereçam os requirements de SD-WAN, que são aqueles requirements mandatórios que falamos lá no início. Deixa eu ver aqui, ativamente investir em SD-WAN marketing, não é tão relevante esse conceito para a gente falar aqui agora. Vamos ver aqui, critérios de avaliação. Boa, critérios de avaliação, vamos ver o que eles fazem aqui como os critérios, application steering, ou seja, direcionar a aplicação e o roteamento, on-prem security, escalabilidade, cloud on-ramp, que é utilizar cloud para sair para a internet. E aqui embaixo é apenas algumas questões mais triviais aqui, que caso você queira dar uma analisada mais a fundo, como eu falei, eu vou disponibilizar o link da Fortinet para você ter acesso a esse relatório. Mas eu acredito que o que eu tinha para passar aqui na aula de hoje era apenas isso. Comenta aqui embaixo sobre o que você achou dessa análise que a gente fez em cima do quadrante mágico do SD-WAN e comenta também as suas opiniões do que esse relatório traz que você não concorda ou mesmo o que você concorda. A ideia é a gente interagir aqui e discutir da melhor forma possível. Então, para a gente encerrar, eu não podia deixar, obviamente, de pedir aquela sua moralzaça no like para você se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. E no mais, espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!